dia, tudo bem? Desculpem por ontem, por não poder estar aqui, mas estamos hoje, né? Então vou esperar um pouquinho o pessoal chegar aí, 1 minutinho e daí eu já começo, tá bem? Então vamos lá. Então hoje o tema da aula de hoje vai ser sobre a fé, né? Da última vez a gente falou sobre a revelação, né? A gente falou o que era a revelação, o que significava a revelação, né? A gente falou que a revelação era uma pessoa e a gente falou o modo através do qual essa revelação chega até nós, né? Então hoje a gente vai falar sobre a fé, porque a fé nada mais é do que uma resposta que a gente dá a essa revelação que nos é feita, tá bom? Então, ouvindo, fiquem tranquilos que tem gente lá resolvendo a questão. José tá chorando. Em geral, não vou falar primeiro da fé sobrenatural, mas eu vou falar sobre, primeiro, a fé em geral, né? A fé como algo humano, né? Então, a fé é um conhecimento que a gente adquire através do testemunho de outra pessoa, né? Então, o conhecimento pela fé não é um conhecimento a partir de algo que a gente tem como evidência. Então, eu vi uma coisa e eu entendi que aquilo existe, né? A fé, o conhecimento pela fé não é assim que ele funciona. O conhecimento pela fé, ele se dá a partir do testemunho de uma pessoa que nos conta sobre algo, né? E aí a gente fica achando que esse tipo de conhecimento que a gente adquire a partir do que alguém nos contou, né? É um conhecimento muito pueril, um conhecimento muito fraco, né? Mas na verdade, a fé, esse conhecimento através da fé, é o que se dá na maioria a maioria das coisas que a gente conhece a partir de alguém que nos contou sobre algo, né? Então, por exemplo, o dia que a gente nasceu, se a gente de fato é filho da nossa mãe e do nosso pai, se existe de fato as cidades do mundo, como que o mundo de fato é disposto. A gente não foi lá a gente não pegou um foguete, foi lá no universo e de fato checou como que as coisas na Terra se davam, a quantidade de água que existe do mundo, né? Enfim, os acontecimentos que aconteceram na vida da nossa família, quando a gente era pequeno, o que aconteceu na vida de uma amiga, enfim, todas essas coisas a gente conhece a partir de alguém que nos conta essas coisas, né? Então a gente não vai checar todas essas coisas que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, aqui na minha frente tem uma mesa de madeira. Eu imagino que isso seja um tipo de madeira, mas eu não conheço todos os tipos de madeira, eu não fui lá ver se o marceneiro que fez a minha madeira, que ele de fato pegou essa madeira que ele disse que me daria e aí fez a mesa dessa maneira, né? Então a gente acaba convivendo muito com o conhecimento da fé, com aquilo que as pessoas nos dizem ser verdade, e a gente age muito de acordo com essas realidades, né? Então a fé, ela na verdade, ela é crer em algo a partir daquilo que nos contam, né? Então essa é um tipo de conhecimento muito comum na nossa vida. Embora a gente sempre imagine que a gente acredita nas coisas porque a gente vê. A gente fala, eu só acredito vendo. E a gente fica achando que a gente só acredita nas coisas que a gente de fato apreende pelos sentidos. E não é assim. Muitas das coisas que a gente conhece a partir de coisas que nos contam. Na própria escola, por exemplo, nos contam sobre as coisas e a gente adquire esse conhecimento. Toda a cultura se adquire assim, né? A partir de coisas que nos contam. Obviamente, muitas coisas a gente lê, muitas coisas a gente vai atrás, muitas coisas a gente pesquisa, mas muitas coisas a gente acredita porque nos contam, né? Então, a fé, ela tem 2 elementos. A matéria, ou seja, é aquilo no qual eu acredito, né? E o assentimento a quem me conta,
né? Então, é algo que eu vou aderir àquilo a que aquela pessoa está me contando, né? Então, a fé é algo que eu acredito a partir de um testemunho, tá bom? Então, isso, como eu dizia, acontece humanamente, né? Então, o conhecimento pela fé é um conhecimento que eu vou ter certeza dele a partir de quanto mais confiança eu tenho na pessoa que me conta, né? Então, quanto mais confiança eu tenho naquela pessoa que está me contando aquilo, mais certeza eu vou ter daquele conhecimento. Então, por exemplo, se chega uma pessoa que eu não conheço e fala, Sâmia, o mar hoje tá muito bravio, o mar hoje tá cheio, e eu não conheço essa pessoa, bem, eu não tenho muito como saber se ela tá me falando a verdade ou não. Nada me diz que ela vai estar de fato me falando a verdade. E mesmo assim, a maioria das vezes a gente adere às coisas que as pessoas nos dizem, né? Inclusive, muitos dos problemas que acontecem hoje é porque a gente vai passando para frente informações que muitas vezes a gente não sabe nem a fonte daquela informação e não tem noção da credibilidade que aquela pessoa tem de estar passando aquela informação, certo? Mas se quem me conta aquela informação é, por exemplo, o meu marido, é, por exemplo, a minha mãe, que eu sei que são pessoas retas, que eu sei que são pessoas que não falam mentira, que eu sei que são pessoas que não me enganam, a chance de eu acreditar naquilo e viver em consequência é muito grande, né? Então, quanto mais eu tenho confiança naquela pessoa que me conta aquela matéria, mais confiança eu vou ter de que aquilo é real, né? Então, a matéria da nossa fé sobrenatural, ou seja, das coisas que a gente acredita sobre Deus, né? A matéria é o próprio Deus. E quem é que revela essa matéria? É o próprio Deus, é o que a gente estava falando na última aula. Então a revelação é justo isso, é Deus quem dá testemunho de si mesmo, né? E Deus não se engana sobre si mesmo e além disso não engana-nos a nós. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, imagina se eu confio no meu marido, que é uma pessoa que não mente, uma pessoa que me ama, que quer o meu bem, e que não tem por que me contar uma mentira. Mas ele é um ser humano e ele é capaz de perceber as coisas, às vezes, de maneira deturpada. Então, sei lá, se ele estava passando por uma situação e ele, por exemplo, imagina-se que ele estava passando por um trem, estava num trem e nesse trem tinha um homem que estava sentado e que tinha 3 filhos e esses filhos estavam tocando o terror, estavam fazendo uma bagunça no trem. Daí ele chega pra mim e fala, Sam, então, nossa, eu tava no trem, tinha um rapaz lá que, pelo amor de Deus, parecia nem ligar para aquelas crianças, parecia ser totalmente alheio à educação daquelas crianças, não percebia o quanto estava fazendo mal para aquelas pessoas que estavam ali no trem, Essa é a percepção que ele tem daquela situação. Ele não tá mentindo pra mim, mas muitas vezes a gente não sabe a real situação que estava acontecendo ali. Talvez aquele homem, essa é uma história que eu conheço, aquele homem tinha acabado de perder a sua esposa e ele tinha acabado de voltar do velório e estava totalmente assim, sem saber o que fazer em relação àquela situação. Como ele levaria daqui pra frente a educação dessas crianças? E ele estava totalmente, assim, sabe quando a gente fica meio sem reação? Então, era isso que estava passando com ele. Ele não era um mau pai, ele não era uma pessoa que não estava ligando para os filhos, ele não era uma pessoa que não ligava para os outros, mas ele estava, assim, paralisado diante daquela situação. Então, o meu marido, ele não contou para mim uma mentira, mas ele não tinha todos os elementos para me falar sobre algo, né? É o que não acontece com Deus, né? Isso que eu estava querendo dizer. Deus, ele não se engana sobre si mesmo. Ele sabe totalmente quem ele é e o que ele espera de cada um de nós. Então, quando Deus se revela, né? Quando Deus se revela, ele se revela a partir dele todo, sabendo todo quem ele é. Então, ele não se engana sobre si mesmo e ele não engana a nós sobre a sua revelação, sobre aquilo que ele quer mostrar sobre si,
Entende? Então a fé sobrenatural é a fé onde a matéria é algo que eu posso, a matéria é algo sobrenatural, ou seja, que está além das minhas capacidades naturais. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente. Mas está além das minhas capacidades naturais de perceber. Então, é algo que está acima da minha natureza. Então, com a minha própria razão, eu não vou conseguir entender todas as verdades de fé, tudo aquilo que Deus é capaz de revelar. Talvez uma maneira da gente entender isso é, por exemplo, eu tô fazendo uma comparação grotesca, né? Mas imagina uma formiga, por exemplo. Uma formiga que vive lá no seu formigueiro, ela não é capaz de imaginar a vida de um ser humano. A nossa inteligência, a nossa vontade, as nossas paixões, os nossos afetos. Aquilo tudo é muito complexo para ela conseguir perceber. Com a sua vivência animal, ela não é capaz de vislumbrar tudo que um ser humano é, tudo que um ser humano é capaz. Então, meio que isso que acontece com Deus, né? Deus é muito maior do que nós. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele é aquele que nos gerou, que gerou tudo o que nos cerca. Então, obviamente, ele é muito maior do que ele. Então, as verdades de fé são verdades que, com a nossa razão, a gente consegue chegar lá, a gente consegue chegar até um determinado momento, óbvio, né? A gente é capaz de olhar para as coisas criadas e identificar aspectos da divindade. A gente é capaz de identificar aspectos de Deus. A gente é capaz de identificar a bondade, a sua inteligência, a sua providência. A gente é capaz de identificar a sua beleza, né? Então a gente é capaz de identificar muitas coisas através da razão. Só que outras coisas a gente não é capaz de perceber. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Nunca com a nossa razão a gente chegaria à existência de que Deus é uno e trino. A gente não seria capaz de entender isso. Então, a fé é a gente aderir de fato a essa verdade que é revelada, que ela está, a fé sobrenatural, ela está acima das nossas capacidades, né? Então, isso, o ato de fé sobrenatural, ele tem dois caminhos, digamos, né? A gente vai falar um pouco sobre a razão, mas assim, falando da fé sobrenatural, ele tem dois caminhos, né? Primeiro, a fé sobrenatural é aquela aderência que nós temos às verdades reveladas, ou seja, as verdades que são sobre Deus, as verdades divinas, né? As verdades que foram reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a fé sobrenatural, ou seja, uma coisa que eu acredito que está fora da natureza, tá bom? Então é sobrenatural. Só que ao mesmo tempo, para eu conseguir captar e aderir a essas verdades reveladas, eu preciso que algo aconteça antes, que é a graça de Deus. Então a fé, por isso que a gente diz que a fé é uma virtude teologal, ou seja, uma virtude que nos é infundida por Deus e que nos ajuda a um pouco que inclinar o nosso coração a aderir essas verdades que só pela minha razão eu não sou capaz de perceber, tá? Então, a fé tem esses dois caminhos. O caminho da graça, que nos ajuda a acreditar nas verdades reveladas, e o caminho da minha adesão humana e pessoal, de aderir a essas verdades, né? Então, por isso a gente diz que é uma fé sobrenatural. Não é algo que eu acredito em alguma coisa que uma pessoa humana está me dizendo sobre uma coisa que eu sou capaz de checar humanamente, né? A fé sobrenatural, a gente não é capaz de checar humanamente as verdades de fé. A gente é capaz, através da teologia, de, a partir das verdades que nos foram reveladas, a gente conseguir clareando a nossa razão para a gente conseguir captar cada vez mais e melhor aquelas verdades que nos são reveladas. Mas nunca a nossa razão vai abarcar tudo o que a fé sobrenatural nos mostra. Porque a gente, como eu dizia, né, uma formiga não é capaz de entender um ser humano. Nós não somos capazes de entender o próprio Deus, né? Algo que é muito maior do que nós, né?
E aí o que acontece é que quando uma pessoa vive de fé, né? Eu vou explicar o que significa isso. A gente sente um convite a aderir essa verdade revelada. Então, quando uma pessoa vive de fé, ela mostra através dos seus atos, através das suas palavras, através da sua inteligência, tudo aquilo que ela acredita através da sua fé sobrenatural, né? Então, ela passa a agir em consequência a essas coisas que ela aderiu através da fé sobrenatural, certo? Então, quando uma pessoa vive de fé, é como se fosse o próprio Deus permitindo que a nossa razão fosse capaz de captar no mundo esse algo que é algo que a gente bem fala, tem alguma coisa aqui que não é apenas a razão humana. Essa pessoa ela não está se utilizando da razão humana para agir. Ela está utilizando algo a mais do que isso. Então, por exemplo, quando uma pessoa começa ao se relacionar com as pessoas, não bater de frente o tempo inteiro, a não responder à altura, digamos assim, a, por exemplo, amar aquela dor, uma pessoa que está doente e a gente vê que ela encontra alegria na dor, você fala, bem, alguma coisa tem além de uma realidade humana. Há alguma coisa além do que eu sou capaz de ver e do que a minha razão é capaz de entender que ela está vendo e eu não estou vendo. E é isso que é a fé. Uma pessoa que vive de fé, ela pega as coisas humanas e a razão dela orientaria talvez ela viver de uma determinada forma, e ela não faz isso, ela muitas vezes contraria a sua vontade, os seus instintos, os seus primeiros impulsos por algo a mais que ela está conseguindo ver. Ela está conseguindo viver de acordo com algo que ela percebe que está além das próprias coisas que estão diante dos nossos olhos. Então, uma pessoa que vive de acordo com essas coisas, ela é capaz de despertar nos outros a vida da fé. E aí, a fé, essa pessoa desperta isso, e a nossa resposta eu quero viver assim, eu quero acreditar naquilo que ela acredita, eu quero viver da maneira como ela vive, aí sim, é a nossa fé, ou seja, é a nossa resposta a algo que a gente passa a aderir como essa pessoa aderiu. Então, é a nossa resposta, a nossa fé sobrenatural que começa a agir em nós e cada vez mais crescer para que a gente possa viver de fé assim como essa pessoa vive, tá? Então, a fé é uma resposta pessoal a essa revelação. Quer seja essa revelação através da escritura, através da vida dos santos, através de uma amiga que a gente conhece e que vive de fé, e a gente fala, eu quero viver isso. Quanto mais a gente tem fé, ou seja, quanto mais a gente é capaz de querer corresponder a essas verdades reveladas e que nos puxam e que nos fazem com que a gente tenha uma vida diferente, quanto mais a gente tem essa vida de fé, mais a gente vai alimentando a nossa fé, né? Então é um ciclo de fato virtuoso, de fato, que acontece, né? Então a fé é o homem que submete a sua inteligência e a sua vontade a uma revelação que nos foi dada. Ou seja, a fé, a gente vai falar isso um pouco na frente, ela não é contrária à nossa inteligência e à nossa vontade. Como eu falei, a fé sobrenatural, ela é um convite que Deus nos faz a sentir a essas verdades reveladas, né? Então, Deus nos faz esse convite. Então, a fé é esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento da alma, que esse desejo habitual de corresponder às realidades divinas, ao mesmo tempo, ele exige de nós uma resposta humana. Então, a fé não é algo que age em nós, independente da nossa vontade. A fé é algo que age em nós, nos faz um convite e a gente precisa corresponder
humanamente e através da nossa inteligência e da nossa vontade aquela fé, aquele convite, tá? Então, é isso a fé sobrenatural. Então, a fé sobrenatural, a gente nunca vai poder ter uma evidência intrínseca, uma evidência de que, de fato, aquelas verdades reveladas são reais. É aquilo, nem tudo a gente vai conseguir ver para crer, né? E como eu falei no início, a maioria das coisas que do nosso conhecimento, ele não é feito através do ver para crer. A gente crê muito mais do que a gente vê, tá? Só que quando a gente começa a falar de coisas sobrenaturais, né, as pessoas começam a achar que a gente assentindo, a gente aderindo a coisas sobrenaturais, a gente começa a ficar meio burro, a gente começa a ficar meio fora da realidade. E a gente vai ver que isso não é uma verdade, tá? Então, quais são as características da fé? Então, como eu falei, a fé é um dom de Deus, ou seja, ela é infundida em nós, essa fé sobrenatural, né? Para que a gente possa responder a essa graça da revelação, tá? Ao mesmo tempo, a fé é um ato humano, ou seja, crer é um ato autenticamente humano. A gente pode ter a fé, como eu explicava, humana, mas a gente também pode ter a fé sobrenatural. Ou seja, eu creio em verdades que estão além da razão humana, além da natureza humana, né? Então, a fé, ela não contraria a nossa liberdade e a nossa inteligência, né? Deus não age de maneira a tirar a nossa liberdade e a tirar a nossa capacidade de corresponder e de pensar de maneira racional e inteligente, né? Quando a gente passa a ter fé, a gente não deixa de ficar inteligente. E a gente não tem que ter medo de estudar, porque talvez assim a gente perca a nossa fé, né? Não. Se a gente estuda as coisas e a gente tem essa visão de fé, das verdades de fé, a maioria das coisas que a gente estuda, se a gente tem reta intenção, essas coisas vão alimentar a nossa fé. E a nossa fé vai alimentando a nossa razão, ou seja, vai alimentando a nossa capacidade de perceber as coisas divinas, o que divino que há no mundo, né? Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor, né? Então, o que é a razão? A razão, ela é a faculdade humana que permite que a gente capte, que permite que a gente perceba as coisas que o mundo revela sobre ele, tá? Aqui eu não tô falando só de Deus necessariamente. As coisas que o mundo revela sobre ele. Então, uma árvore, o sol nascendo, o sol se pondo, a lua, as estações do ano, as leis da natureza. A razão, ela é capaz de perceber as revelações que o mundo faz sobre ele mesmo e sobre o próprio homem, né? Só que a gente sabe, né, principalmente a gente que tem fé, a gente sabe que esse mundo, ele foi criado por alguém, né? E há no mundo um quê desse criador em todas as coisas. Então, a gente é capaz de, através da nossa razão, perceber esse quê divino que acontece em cada uma das coisas. Então, por isso, a igreja também diz que através da razão a gente é capaz de perceber as coisas de Deus, né? Então, tem lá as vias de São Tomás de Aquino, né? Enfim, os grandes teólogos que são capazes de mostrar através das coisas criadas que é necessário existir um Deus criador, tá? Então, a fé, voltando só pra gente ficar claro. Então, a fé é a faculdade humana que permite que a gente perceba as coisas reveladas no mundo, tá? E as coisas do mundo, elas têm um quê divino em cada uma delas. Porque Deus é criador, isso o Ítalo explica super bem acho que no Território Humano. As coisas que a gente cria, não só que Deus cria, todas as coisas que a gente cria tem algo de nós em cada uma dessas coisas. O mesmo acontece com Deus. Há algo de Deus
em cada uma das coisas criadas. E a nossa razão é capaz de perceber essas coisas. Então, por um lado, a razão é capaz de captar esse quê divino que há no mundo. E por outro lado, a fé, o que ela faz? Ela ilumina a razão para que a gente seja capaz de ver aquilo que a nossa capacidade humana não consegue enxergar. Ou seja, tem coisas que a nossa razão consegue chegar até um determinado ponto. A partir dali, a nossa razão não é capaz de chegar. Então, a fé ilumina a nossa razão para que a nossa razão consiga aderir a essas coisas que estão além da nossa capacidade humana de perceber, né? Então, a gente, com a fé, portanto, consegue, a partir dessa graça da fé, dar com a nossa razão também. A nossa razão passa, então, a perceber mais claramente o que de divino que há em cada uma das nossas realidades, né? Então, São José Maria fala isso muito claramente, que a nossa capacidade de viver de fé, a nossa capacidade de viver de forma cristã, né? E a gente ter uma vida sobrenatural com Deus o tempo inteiro é a capacidade de olhar o que de divino que há em cada uma das realidades. Nas nossas realidades matrimoniais, nossa realidade de pai, de mãe, no nosso trabalho, em todos os nossos tipos de relação, a gente é capaz de, quando pega um lápis do chão, a gente é capaz de fazer um ato que a gente pode encontrar Deus que nos ama e que quer uma resposta de amor nesse simples ato. Então, o que nós temos que fazer quanto cristãos é, de fato, encontrar o que de divino que há em cada uma das realidades. E a razão faz isso, iluminada pela fé, ela é capaz de perceber cada uma dessas realidades. E quando a gente começa a perceber essas realidades, perceber o que de divino que há no mundo, a gente é capaz de viver de fé. A gente é capaz de viver em consequência a essas coisas que a gente aderiu pela fé, tá? E que a nossa razão não precisa estar contrária a ela. A nossa razão, ela vai se viver de acordo com o que a fé nos revela, né? Eu vou falar isso um pouco pra frente. Então, a fé e a razão, elas não são coisas contrárias. A fé e a razão são como asas que nos ajudam a voar para Deus, né? Então, quando a gente tem fé, mas a gente não tem a razão, ou seja, quando a gente só tem a fé, que a gente quer corresponder a essas verdades reveladas e a gente não permite que a nossa razão esteja sendo... Vá se conformando, essa palavra tá boa, vai se conformando a essas verdades que são reveladas, né? O que acontece é que a gente fica vivendo uma fé cega, ou seja, há uma fé sem substância, uma fé que a gente acredita por acreditar, que a gente simplesmente eu acredito por acreditar, né? A gente acaba não conseguindo agir em consequência, né? Porque a razão precisa se impregnar dessas verdades de fé. Então, por isso, o nosso trato com Deus, nossos tempos de oração, eles fazem justamente isso, permitem que a nossa razão vá se impregnando dessas verdades que Nosso Senhor e a igreja nos convidam a acreditar, né? Então, é necessário a gente fazer isso de maneira ativa, livre e responsável, né? Então, a nossa razão, ela precisa não ficar abafada quando a gente tem fé, né? A gente não precisa abafar a nossa razão para a gente poder viver de fé. Não, a nossa razão é para estar viva, é para ela estar ativa, é para ela estar livre, é para ela dar de fato uma resposta, é para ela estar cada vez mais aguçada a perceber essas realidades divinas e a viver em consequência, né? Eu vou tirar isso aqui, mas cada um de vocês eu acho que consegue desativar os comentários, tá? Então, a matéria, como eu dizia, né? A matéria da fé sobrenatural é algo que muito maior que a nossa razão é capaz de perceber, né?
Então, a nossa razão, a gente precisa fazer com que ela se deixe conduzir, né? Eu gosto muito de uma comparação que a gente pode fazer. Não sei se vocês já dançaram dança de salão alguma vez na vida de vocês, mas eu já, né? E aí o que acontece é que na dança de salão existe o cavalheiro e existe a dama, né? E ambos sabem dançar, ambos aprendem os passos para dançar a dança de salão, né? E a mulher sabe todos os passos, tudo que ela pode fazer na dança de salão. E o que o homem faz? Ele vai, através da sua mão e do seu corpo, guiando a dama nos passos que ele quer que ela faça, né? Então, ele vai guiando, e uma boa dama é aquela que se deixa guiar e vai suavemente fazendo aqueles passos para que aquela dança se transforme em algo único. Então, essa é a relação que acontece entre fé e razão, né? Então, a fé nos convida a dar os passos. Só que se a gente não tiver a razão para que esses passos sejam dados de acordo com a fé, a dança fica entroncada. A fé pode estar até querendo nos levar, mas se a nossa razão não souber os passos, não souber como levar e se deixar levar, aquele negócio não vai. Então, fé e razão precisam estar unidas. Então, se por um lado, quando se a gente tiver fé e não tiver razão, a gente tem uma fé cega e essa dança fica entroncada. Por outro lado, se a gente tem a razão, mas a gente não tem a fé, a nossa razão enlouquece, porque a nossa razão facilmente se desorienta. Ela se desorienta pelas nossas paixões, pelas nossas más inclinações. Ela se desorienta porque muitas vezes as propostas que muitas vezes a própria razão nos faz, essas propostas muitas vezes exigem de nós abnegação, exigem de nós um esforço de virtude que muitas vezes, se a gente não tiver um motivo sobrenatural para agir, a gente não vai agir, né? A nossa razão, ela acaba se abafando. Ela fala, bem, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito complexo, deixa pra lá. Então, se a gente não tiver a fé para que ela nos anime de fato, isso é difícil, isso a sua imaginação vai te atrapalhar, os seus sentidos vão te atrapalhar, mas isso é o melhor para você, né? Se a fé não tá aí para nos ajudar nesse sentido, a gente acaba não conseguindo agir e a nossa razão vai ela vai negando pequenas coisas, e aí daqui a pouco ela já não funciona como ela deveria, ela já não funciona de acordo com a sua plenitude, porque ela foi se negando em determinadas coisas e começam a aparecer pontos cegos que ela começa a não ver as coisas com tanta clareza. Então a fé, ela tá aí justamente para ser pequenas estacas vermelhas na hora que vem a neve, na hora que vem a dificuldade, na hora que a gente passa por um momento difícil, que a gente não consegue ver as coisas com tanta clareza. A fé tá aí para nos orientar qual é o melhor a ser feito, né? Que muitas vezes só com a razão a gente não consegue ver de forma clara, tá bom? Então, como eu dizia na última aula, a fé é algo que a gente adere, né? As coisas que nos foram reveladas, né? E que estão claras nas escrituras, como eu falei, mas também estão claras através das coisas da tradição, né? Através das coisas que foram explicitadas oralmente, né? E que puderam mostrar para as pessoas quem era de fato essa revelação, né? O que de fato essa revelação nos propõe, né? Então, como eu falei na última aula, o magistério da igreja, da igreja católica, ele tem a capacidade e ele tem, de fato, o depósito da fé, né? Tudo aquilo que a gente precisa acreditar para que a gente possa entender quem é de fato Deus e o que Ele espera de nós, a igreja nos orienta, né? E isso é feito através de concílios, na hora que vem pessoas falando algo que é necessário ser discutido,
vem os concílios e através de alguns concílios vem os dogmas de fé que a igreja e ela fala para que a gente se mantenha firme na fé, é necessário que a gente creia nisso, é necessário que a gente creia nesse ponto, né? Então, aderir à fé é aderir a essas verdades de fé, né? Então, a fé, por último, né, uma outra característica da fé, a fé ela é necessária à salvação, né? Porque se a gente tá diante de um Deus que se revela e esse Deus ele deseja a nossa salvação e essa revelação mostrou que Cristo era de fato o caminho, é necessário que a gente tenha fé para que a gente seja salvo. Ah, Samia, mas uma pessoa não conhece a fé católica, não conhece o evangelho, não conhece quem é nosso Senhor Jesus Cristo, ela se perderá? Não, porque muitas vezes essa pessoa procura de maneira sincera a ajuda da graça, a fazer a vontade de Deus, e muitas vezes essa pessoa não teve a possibilidade de conhecer totalmente as verdades reveladas, né? Mas o que é ruim é se a gente tem essa capacidade de conhecer, essa capacidade de ver essa revelação, se a gente tem a graça de Deus que nos oferece esse convite e a gente simplesmente não quer, né? Se a gente não quer conhecer, a gente não quer aderir, então de fato isso aí passa a ser um problema, que Deus não tem como salvar alguém que não quer ser salvo por ele, né? Então, simplesmente por isso. Como eu falava, né? A matéria da fé é algo que está além da nossa razão, além da nossa capacidade de entender humanamente, né? Então, o motivo da gente crer não é o fato de que as verdades reveladas aparecem como verdadeiras e inteligíveis à luz da razão natural, né? Ou seja, a gente não acredita porque a gente vê que é assim, né? A gente acredita porque a gente acredita no testemunho de Nosso Senhor que se revela, como eu dizia, né? Mas também, por outro lado, Deus sabe que a nossa razão, ela precisa ser alimentada e que ela precisa de algo que ela consiga aderir com mais facilidade, né? Ela consiga ver que, de fato, aquelas verdades reveladas, elas têm a sua consistência, né? Então, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, se Cristo tivesse morrido na cruz, na paixão e pronto, né? A gente teria muito mais dificuldade de crer em Deus de fato, né? E até porque Cristo disse que ressuscitaria. Então, a ressurreição de Cristo é um motivo de credibilidade. Ou seja, o fato de Cristo ter ressuscitado é um motivo de credibilidade das suas palavras, das palavras do próprio Cristo, que disse que isso aconteceria, né? Que revelou a si próprio, revelou essas verdades aos apóstolos e, de fato, aquilo aconteceu, né? Os milagres de Cristo que aconteceram na sua vida terrena e os milagres que acontecem por intercessão dos santos também são motivos de credibilidade. Ou seja, a gente tem coisas que a ciência, a razão, não é capaz de perceber e não é capaz de identificar. E mas em algum momento as pessoas talvez sejam capazes de perceber. Bem, por exemplo, agora a gente está no 13 de maio, né? Que teve o milagre da dança do sol. Isso foi algo que foi percebido por muitas pessoas e que não há explicação. Assim como não há muitas explicações para muitos milagres, né? Então, perceber essas coisas dá uma credibilidade à nossa fé. Há algo que eu não sou capaz de perceber pela razão e que a igreja consegue nos mostrar, e ela é muito zelosa e cautelosa em identificar que alguma coisa é milagre, né? Então, você nunca vai ver na igreja, aconteceu uma visão de não sei aonde, de não sei quem, e que essa visão, tá acontecendo assim, e a igreja fala, não, isso é verdade. Nossa, a maioria dos santos e das pessoas que tiveram essas revelações, que tiveram as chagas de Cristo, por exemplo, essas pessoas sofreram muita perseguição da própria igreja, porque a igreja, ela não parte do pressuposto que
que aquilo é verdade. Pelo contrário, ela sempre tá bem. Vamos ver se é assim, vamos ver se isso se sustenta no tempo, vamos lá, vamos ver o que a ciência diz sobre o assunto, a pesquisa sobre o assunto. Ela não simplesmente pega aquilo e faz e passa para frente como uma verdade de fé. E muitas das verdades das revelações privadas, essas não são verdades de fé, né? Essas revelações privadas, a gente não precisa acreditar nessas revelações privadas para ter fé católica, tá bem? O cumprimento das profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento e o cumprimento das profecias do próprio Cristo, né, da paixão de Nosso Senhor, da ressurreição de Nosso Senhor, né, isso cumpre e prova a veracidade das Escrituras, né. Além disso, a sublimidade da doutrina católica, né, da doutrina cristã, ou seja, quem medita atentamente nos ensinamentos de Cristo, ele pode descobrir a sua profunda verdade, beleza e coerência, né? É uma sabedoria que ela excede a capacidade humana de compreender e de explicar o que Deus é, o que o mundo é, o que o homem é, o seu sentido sobrenatural e transcendente, né? Então, quando a gente percebe as coisas reveladas e aquelas consequências na nossa vida, a gente fala, bem, nunca nenhum filósofo, nunca nenhuma pessoa conseguiu explicar com tamanha clareza aquilo que é o homem, aquilo ao qual ele foi chamado, quem é de fato Deus, o que o mundo é, o que a gente pode esperar do mundo. Então, essa maravilha que é a doutrina cristã, essa clareza que a doutrina cristã tem, isso também é um motivo de fé, né? Isso é um motivo de credibilidade, né? Além disso, a propagação da santidade, a propagação de vidas ao longo de 2000 anos que viveram essas verdades reveladas e todas essas pessoas vivendo as mesmas, acreditando nas mesmas coisas, vivendo as mesmas realidades, amando aquelas realidades e sendo pessoas como essas pessoas foram, né? Atingindo a plena capacidade que o ser humano é capaz, né? A plena capacidade que o ser humano para a qual o ser humano foi chamado. Quando a gente conhece uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, a gente fala, bem, isso aqui é muito maior do que qualquer ser humano pode viver, né? Simplesmente por razões humanas, né? Quando a gente vê a vida dos santos, são coisas de fato inexplicáveis. Pessoas jovens, por exemplo, que passam por doenças, que passam por dificuldades com uma alegria, que de fato aproximam pessoas, que têm uma vida de fato que transcende a natureza humana, né? Isso tudo, a fecundidade dessas coisas, a estabilidade de todas essas verdades de fé ao longo de todos os anos, isso tudo são motivos de credibilidade, né? Não é algo, a fé católica, ela sempre teve e sempre terá o depósito da fé e não há interpretações várias e de várias maneiras, né? É algo que, apesar das dificuldades da igreja, apesar de muitas vezes terem dado confusões e por causa dos seres humanos que são pecadores, o depósito da fé, ele se mantém firme. E haja o que houver, isso vai se manter intacto, isso vai se manter como algo que a gente pode crer e que a gente vê os frutos dessas verdades de fé em vidas reais que vão surgindo ao longo do tempo e que transformam essas verdades de fé em outros Cristos, em verdades vividas e como se fosse uma doutrina ambulante, digamos assim. Aquilo vivido por uma pessoa e levado às últimas consequências, né? Então, a fé, ela é uma antecipação da visão de Deus que a gente vai ter face a face. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ser capaz de ver todas essas verdades reveladas ao mesmo tempo e de maneira totalmente plena e totalmente clara, né? Então, é característico, como eu falava, da pessoa que tem fé, querer conhecer cada vez mais a sua fé,
querer conhecer cada vez mais essas verdades reveladas para que ela possa viver em consequência. E cada vez que a gente conhece mais a gente ama aquela fé, mais a gente ama aquilo que nos revelou. Porque as verdades de fé, a revelação, ela mostra ao homem aquilo que ele de fato é. Então, quanto mais a gente conhece as verdades reveladas, quanto mais a gente conhece as coisas de Deus, mais a gente conhece a nós mesmos. E a gente é capaz de tomar plena consciência de quem de fato nós somos, né? Então, a teologia, o que ela é? Ela é a ciência que estuda a fé. Como eu falava, né? Ela ajuda a razão a conhecer, a captar mais facilmente essas realidades que são muitas vezes que estão muitas vezes acima das nossas capacidades, né? Então elas fazem com que essas verdades de fé fiquem cada vez mais inteligíveis, né? Então a teologia ela deve proceder de fato do amor a Deus e do esforço de cada vez mais aderir de maneira perfeita a essa revelação, né? A esse Deus que se revela por um amor imenso, né? Então, a consequência de se ter uma vida de fé é ter uma vida sobrenatural, ou seja, olhar as coisas que acontecem na realidade com uma visão não plenamente humana de duas dimensões, mas uma visão que a gente passa a ter uma outra dimensão das coisas. A gente passa a ver as coisas com outro olhar. A gente passa a ver as coisas como Deus olha. A gente passa a sentir as coisas como Deus sente. A desejar as coisas que Deus deseja e a rejeitar as coisas que Deus rejeita, né? Então, toda a nossa vida cristã deve manifestar a nossa fé. A nossa fé não é algo que a gente deve manifestar apenas na igreja, apenas quando a gente está num grupo de oração, apenas quando a gente está rezando o terço. A nossa fé, ela deve se manifestar, ela deve estar totalmente entranhada na nossa vida real, né? É necessário que as pessoas possam olhar pra gente e falar, bem, essa pessoa vive de fé, né? Essa pessoa lê o Evangelho, essa pessoa sabe quem é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a fé, ela vai atuar através da caridade. Então, a fé não é algo que a gente só simplesmente conheça e que a gente se adira, né? Eu acho que a gente fala assim, se adira a ela, né? Mas a fé é algo que a gente precisa, de fato, viver. Uma pessoa que vive de fé permite que as pessoas apalpem a fé, que as pessoas façam isso que encanta muita gente, que a gente possa tocar essas realidades divinas na própria vida daquela pessoa, né? E isso traz um certo comichão nas pessoas e traz em nós quando a gente vê uma pessoa que vive de fé, né? Então, a fé sem obras, ela de fato é morta, porque a fé, ela tem que nos trazer consequências, né? Obras é que são amores e não boas razões. Não basta a gente ter boas razões cristãs. A gente precisa ter obras, né? Esses dias eu tava lendo... quem era? Esqueci o nome de quem que era. E daí ele falava assim... É diferente a gente falar governador e aquele que governa. Juiz e aquele que julga. Pintor e aquele que pinta. Às vezes parecem a mesma coisa. Governador não é aquele que governa. O juiz não é aquele que julga. O pintor não é aquele que pinta. Sim, mas a gente pode ter simplesmente um título de governador, um título de juiz, um título de pintor e a gente não agir em consequência. O que faz com que a gente tenha o nome de governador, de juiz, de pintor, deve ser, de fato, a nossa ação de governar, a nossa ação de julgar com justiça, a nossa ação de pintar. E o mesmo deve acontecer com o cristão, né? A gente deve ser chamado de cristão, não porque a gente tem um título, porque a gente está na igreja, porque a gente foi batizado, mas porque a gente age como cristão, porque a gente, de fato, é alguém que vive aquele título, um título só pelo título, sem uma unidade de vida, sem uma coerência,
traz uma repugnância, né? Então a gente não tem que por aí sair levantando a bandeira de eu sou católica, eu sou cristã, eu não sei o que lá, não sei o que. Se a gente não vive em consequência, é melhor que a gente nem diga. Melhor que a gente nem diga, que a gente faz mais mal do que bem, né? Então, por último, eu só queria falar o que significa viver de fé, né? Então, viver de fé significa que muitas vezes Deus nos pede algo que é muito simples ou às vezes muito diferente daquilo que a gente imagina ser uma vida que a gente deveria levar. E viver de fé é conseguir aderir a isso, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente está numa crise conjugal e às vezes parece que o caminho certo é que a gente bata de frente, que a gente fale, coloque quem de fato a gente é, a gente queira mostrar para outra pessoa que ela não pode agir assim com a gente, que ela não pode falar dessa maneira, que ela não pode fazer isso. E muitas vezes Deus nos convida a uma outra coisa. Ele fala, coloca amor e tirarás amor. Então, seja um tapete para que os outros pisem macio. E às vezes a gente fala, nossa, mas isso parece estranho. Parece que as pessoas vão falar mal comigo, vão me destratar. Se eu me colocar debaixo dos outros, o que vai acontecer? Né? Parece que as coisas que Deus pede para nós são coisas muito fora da realidade, né? Que vai fazer com que as pessoas vejam que nós somos pequenas, que nós somos diminuídas. E não, né? Só que muitas vezes, como eu disse lá, a nossa razão muitas vezes ela prefere achar que isso não é o melhor para nós, porque nos vai ser muito difícil muitas vezes aderir isso, e às vezes a gente não consegue olhar que esse de fato é o verdadeiro caminho, né? Então, a vida de fé é acreditar que os caminhos que foram orientados por Cristo nas bem-aventuranças e que foram esmiuçados pela vida dos santos, pela vida da igreja, pelos documentos do magistério, e que nos convida a viver assim, que esse é o caminho da verdadeira felicidade. Então, viver de fé muitas vezes eu não consigo entender de fato porque eu tenho que viver a castidade, eu não consigo entender de fato por que eu tenho que amar a vida, eu não consigo entender de fato por que a igreja fala que eu não posso fazer fertilização in vitro, eu às vezes não consigo entender, e às vezes a gente não entende. E tentar viver de fé, eu vou tentar viver de acordo com aquilo que a igreja me propõe, que Cristo me propõe, e que através da oração eu vou ajustando a minha razão para aquilo, e pedir para Deus para que cada vez, Senhor, como aquele cego no Evangelho fala, Senhor, que eu veja, que eu seja capaz de entender, que eu seja capaz de viver em consequência, que eu seja capaz de encontrar alegria nessas coisas que são tão difíceis que o Senhor me propõe. Às vezes, me manter num casamento, num momento difícil, que parece que a pessoa está agindo de forma muito ruim comigo, né? Enfim, no trabalho mesmo, com as pessoas, como que eu faço para viver isso? Né? Então, viver de fé muitas vezes é acreditar nisso e permitir que as consequências sejam saboreadas aos poucos, né? Então, a gente dá um passo que às vezes a nossa razão fala, não vai por aí, né? Não vai por aí que o seu amor próprio vai ficar prejudicado, não vai por aí que você não vai se amar dessa maneira, não vai por aí. Então, há uma briga de fato, né? Então, viver de fé é fazer com que a nossa razão ela consiga perceber que esse é o melhor caminho, né? E muitas vezes o caminho é muito simples e a gente começa a achar que a gente precisaria de caminhos mais complexos para conseguir fazer a vontade de Deus. E às vezes o negócio é mais simples do que a gente imagina, né? Então, outro ponto de viver de fé é de fato pedir com insistência sem desfalecer, né? Confiando de que Deus quer a nossa felicidade na terra e no céu, né? Então, e que Ele sabe o que é o melhor para nós. Se ainda não foi o momento dele atender aquilo que eu estou pedindo, ou se talvez aquilo que eu estou pedindo nunca for atendido, eu viver sabendo que esse é o melhor para minha vida, porque Deus me ama imensamente e Ele de fato me quer muito feliz, né? Mas
nos momentos em que a gente tem as nossas cruzes, uma doença, um revés econômico, muitas vezes as pessoas têm a fé abalada, que elas começam a achar, será que Deus de fato me ama? Será que Deus de fato está lembrando de mim? Será que Deus está percebendo o quanto eu estou sofrendo? Então isso é difícil. E viver de fé é não, Deus me ama, Deus me quer, Deus é meu Pai, Deus está prestando atenção em mim. E se isso está acontecendo, é porque daí eu posso tirar um bem maior, né? Um outro momento é a gente ter consciência do nosso papel, do nosso dever de passar para frente esse depósito de fé, né? Da gente viver em consequência com a nossa fé, para que a gente de fato seja essa luz que ilumina e que permite que a fé e a graça que Deus está dando para que outras pessoas possam aderir a essas verdades reveladas, que a gente consiga mover a vontade, a inteligência e a razão dessas pessoas para que elas também possam aderir essas verdades de fé e ter uma vida tão feliz quanto a nossa, que procuramos viver uma vida de fé, né? E saber que a nossa fé muitas vezes vacila mesmo, né? Muitas vezes a gente tem momentos que a gente fala, ai meu Deus, que medo de perder a fé, né? E a gente saber que Deus sabe disso. E não tem problema nenhum a gente pedir, né? Como aquele pai que estava com os filhos nos braços, pedindo no Evangelho, né? O pai com os filhos nos braços, pedindo para que Cristo fizesse a cura. E ele fala, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu não quero que o meu filho deixe de ser curado pela minha falta de fé, né? Porque a gente sabe que Deus esperava a fé daquelas pessoas para que ele pudesse fazer as coisas. Então, que a gente possa repetir muitas vezes, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Muitas vezes diante da Eucaristia que a gente olha e fala, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, né? E por último, a gente saber que antes de Cristo se revelar completamente, Cristo pediu a adesão de fé de Nossa Senhora, né? Para que ela pudesse dizer sim e Cristo pudesse entrar no mundo e se revelar a nós. Então, quando Cristo ainda não estava no mundo encarnado, Nossa Senhora teve fé na revelação. Nossa Senhora teve fé no anjo que pediu o sim dela, né? E quando Cristo morreu na cruz e antes dele ressuscitar no sábado, né, no sábado santo, Nossa Senhora era a única que tinha fé e esperança de que Cristo ressuscitaria, de que aquela credibilidade da ressurreição aconteceria. Então, de fato, Nossa Senhora é mestra de fé. Então, que a gente possa pedir a ela para que a gente possa ter uma fé cada vez mais clara, viva e operativa. Tá bem? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. E desculpa mais uma vez por não ter estado ontem. Eu espero que na segunda que vem tudo volte ao normal, tá bom? Um beijo grande, até a próxima semana.